Hoje eu vim falar de Mateus capítulo 10, versículo 34 a 39, que diz assim, né? O título do texto: Não temer o conflito. Que também pode estar, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 51 a 53 e 14, e capítulo 14 do mesmo Evangelho, né? Lucas 26 a 27. Mas esse aqui que eu tô lendo é o Evangelho de Mateus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 39. Não temer o conflito. Nome do texto. Então vamos ler, né? Não pensem que vim trazer paz à terra. É Jesus falando, tá aqui? Pra deixar claro, é Jesus falando. Não pensem que vim trazer paz à terra. Ah, só para avisar. Se vocês quiserem ver aí a sequência, tá no meu canal aí a sequência, né, dos evangelhos. Só o primeiro vídeo que eu preguei sobre o evangelho de Mateus, né, que é capítulo 8, versículo 32, né, que é não conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Mas, enfim, tem a sequência aqui, né, dos evangelhos. Acho que desde o capítulo 9 até agora o 10, né? Não tem desde o capítulo 1, né? Mas tem do 9 até esse aqui, né? Até esse aqui. Então, foi meio que uma sequência, é uma sequenciazinha, né, que tem no meu canal. Eu não sei se futuramente eu que refazeria do capítulo 1, né? Até o 9, né? Eu não sei, mas eu vou continuar fazendo essa sequência, né? Que eu iniciei do capítulo 9 até Deus permitir até Deus queira que eu faça, né? É isso, né? É isso, né? E quando acabar o Evangelho de Mateus, eu não sei, não vou afirmar isso, mas talvez eu faça, né? Do capítulo 1 até o 9, não sei. Mas é isso, vamos ler o de hoje, né? Vamos ler o de hoje. Enfim, portanto, entretanto, né? Tudo é a palavra de Deus, né? Tudo é Deus, tudo é a palavra do Senhor, né? Tudo é a palavra de Deus. Mas vamos ler, né? Vamos ler aqui. Não temer o conflito. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 39, que diz assim, Jesus falando: Não pensem, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. De fato, vim pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos contra sua sogra. E os inimigos de uma pessoa serão seus próprios familiares. Ou seja, seus próprios familiares serão os inimigos, né? Então, tem até um testemunho meu, né, que as pessoas, né, Jesus fala, no mundo tereis aflições, né? Vocês serão perseguidos. Eu tenho até um testemunho meu em que as pessoas que mais me perseguem são as pessoas da própria família, né? Às vezes até o próprio pai, a própria avó, então... E o meu testemunho, né, é meio que isso, que as pessoas que mais me perseguem, as que mais me perseguiram, foram o meu próprio pai, foram as pessoas da minha própria família, né? Foi, realmente. Eu analisando a verdade, mas em geral o que eu tô querendo falar é que as pessoas que mais me perseguiram foram as pessoas da minha própria família. Então não se assustem, tá bom? Quando algum familiar seu, alguma pessoa da sua família perseguir vocês, né? Não se assustem, pois isso é totalmente normal, né? Para uma pessoa que está em Cristo. Então, é isso, né? O próprio Jesus está falando aqui, né? Então, não se assustem, tá? Pois eu fui perseguido pela minha própria família, né? Eu fui não, né? Eu fui e as pessoas que mais me perseguiram, né? Como falei, foram as pessoas da minha própria família, né? Então, não se assustem, né? Quando alguém da sua família se opor, né? Contra você. Vamos continuar. Versículo 36.
E os inimigos de uma pessoa serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha, ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a própria cruz e não me segue, não é digno de mim. Calma aí. Ai, calma aí. Porque fica apagando a luz e atrapalha a claridade. Mas vamos lá. A cruz, né? A parte da cruz. Versículo 38. Quem não toma a própria cruz e não me segue, não é digno de mim. Tomar a própria cruz e seguir é você se renunciar, né? Renunciar suas vontades, renunciar o seu desejo, se crucificar para si mesmo e ressuscitar, né? E ressuscitar para Cristo, ressuscitar para Cristo, viver para Cristo, né? Morrer para si e viver para Cristo. Deu para entender? Matar, né? Matar suas vontades na cruz, matar os seus desejos na cruz, matar tudo que você deseja, que é de você na cruz e viver para Cristo, viver para a palavra de Deus, viver para Jesus. É isso, né? O pensamento da cruz. É o que Jesus está querendo dizer sobre tomar a própria cruz, né? Ele fala, né? Quem não toma a própria cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, quem não renuncia a si mesmo, quem não morre para si, não é digno de mim. Porque essa frase, né, tomar a própria cruz, naquela época, era uma frase muito forte, né? Você vê aqui, tomar a própria cruz, mas naquela época era uma frase muito forte. Era a mesma coisa que Jesus tivesse, era a mesma coisa que Jesus estivesse falando hoje em dia, né? Quem não morre, é tipo assim, quem não morre não é digno de mim. Mesma coisa que Jesus estivesse falando hoje em dia, né? Quem não morre não é digno de mim. Então, naquela época era meio que isso, né? Tomar a própria cruz, se crucificar para si e viver para Cristo, né? É meio que isso, né? É meio que isso. Morrer para si e viver para Cristo, né? Se sacrificar, né? Sacrificar os seus desejos, né? Que também a cruz é um sacrifício, né? O sacrifício de Jesus, né? Na cruz. A cruz também pode representar um sacrifício, né? Então é sacrificar os seus desejos, sacrificar suas vontades e renascer, né? Renascer, que tem a ressurreição, né? Jesus renasce. E renascer para Cristo, né? Renascer e viver para Cristo, né? Ser uma nova pessoa em Cristo, né? Que a Bíblia, Paulo fala, né, nas suas cartas. Nova criatura eu sou em Cristo, né? Uma coisa assim, acho que na carta aos Coríntios que fala. Nova criatura é em Cristo, ou seja, você é uma nova pessoa na cruz, né? Em Cristo, né? Você renasce numa nova pessoa em Cristo, ou seja, para você renascer, assim como Cristo renasceu, você tem que passar pela cruz, né? Ou seja, para você renascer, você tem que ser crucificado e morto. Então, é meio que isso, né? A cruz, tomar a sua cruz, você morre para seus desejos, sacrifica os seus desejos, sacrifica as suas vontades por Cristo, para seguir a Cristo, para seguir a vontade de Deus, a vontade de Cristo, né? De Jesus, que é Deus, na sua vida, né? Então, podemos dizer que assim é tomar a sua cruz, né? Tomar a sua cruz. Se sacrificar para viver a vontade de Cristo, né? Sacrificar a própria vontade, sacrificar os próprios desejos para viver a vontade de Jesus, né? Para viver a vontade de Deus na sua vida. Então vamos lá. Versículo 38. Quem não toma a própria cruz e não me segue, depois tem que seguir, né? Lógico. Depois que você se crucifica, você vai seguir Jesus, né? Porque é por ele que você tem que se sacrificar, né? Por ele que você vai tomar a cruz, ou seja, por ele que você vai se renunciar os seus desejos, as suas vontades
e segui-lo, né? Lógico, tem que segui-lo. Não adianta você sacrificar tudo aquilo, desejo e não seguir ele, né? Mesma coisa que você se sacrificar à toa, né? À toa, literalmente, porque você tem que seguir ele, né? Então, podemos dizer que é isso. Vamos lá. Ele fala, e não me segue, né? Ou seja, seguir ele, né? É bem claro. E não me segue. Siga ele, né? Seguir ele. Quem não toma a própria cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem se apega à própria vida, vai perdê-la. Mas quem perde a própria vida por mim, vai encontrá-la. Se eu não me engano, em outros evangelhos fala, né? Quem. Quem. Ah, agora eu não vou lembrar, acho que é no evangelho de Marcos que fala. Quem não. Quem. Quem quiser proteger a sua vida, alguma coisa assim. Quem quiser proteger a sua vida, vai perdê-la. Mas quem der a sua vida por amor a mim, o evangelho, vai tê-la, né? Alguma coisa assim, no evangelho de Marcos. Quem perder a sua vida por amor a mim, o evangelho vai ganhá-la, né? E quem quiser proteger, quiser ter a sua vida, vai perder, alguma coisa assim. Na minha anotação que eu fiz fala sobre essa parte aqui, né? Então vamos ler aqui a anotação. Aqui, ó. Anotaçãozinha que eu fiz. Jesus Cristo ensina que seguido exige colocar Deus em primeiro lugar. Jesus, né? Ou seja, no início ele fala, né? Ele meio que está falando, né? Quem ama mais o pai, ou a mãe, ou o filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, já começa aí, né? Tem que Jesus é o primeiro mandamento da Bíblia, né? O primeiro mandamento da Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ou seja, Deus em primeiro lugar, né? Jesus em primeiro lugar. É mais do que mãe, pai, filho, namorado, namorada. Jesus e Deus em primeiro lugar. Este é literalmente o primeiro mandamento da Bíblia, né? Jesus e Deus em primeiro lugar, né? Amarás Senhor teu Deus, então. Jesus e Deus em primeiro lugar. Calma aí. A bateria. Claridade saiu. Acho que porque a bateria tá fraca, a claridade saiu. Mas não liga não. Se importe com o que eu falo, né? Não com a minha imagem. Jesus Cristo ensina que segui-lo exige colocar Deus em primeiro lugar. Jesus. A espada significa que a decisão de seguir Jesus pode causar divisões, porque nem todos aceitam o Evangelho. Divisões até dentro da própria família. Ele também ensina que o discípulo deve estar disposto. Discípulo é seguidor, né? Nós cristãos, pronto. Cristãos é um discípulo de Jesus, né? É um discípulo, né? Que realmente o verdadeiro discípulo, né? O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, segue os mandamentos dele, né? Segue o que está na Bíblia, né? Segue o que ele ensina, né? Então, discípulos somos nós, né? Seguidores de Cristo, né? Somos nós. O que realmente segue, né, os ensinamentos dele, este é o verdadeiro discípulo. Então vamos lá. Ele também ensina que o discípulo deve estar disposto a tomar a sua cruz, ou seja, negar a si mesmo a própria vontade, enfrentar dificuldades e permanecer fiel, ou seja, mesmo diante das dificuldades, você permanece fiel a Cristo. Como Paulo, né? Como Paulo que morreu, né? Cabeça cortada, mas mesmo assim ele permaneceu fiel, né? É tipo
Tive até um caso, né, de um pastor lá do Oriente Médio, né, que ele não seguiu a religião do país dele, né, que eu acho que era o Irã, não seguiu a religião do país dele, né, que era uma religião aí, né. Ele era cristão, né, ele era uma pessoa, se tornou pastor e, e começou, né, a falar de Jesus, falar do Evangelho, e isso era proibido no país dele, né. Então, isso incluía até pena de morte, entendeu? Então era coisa, crime, né, pro país dele. E ele continuou, né, ele continuou. Mesmo diante da... Eu acho que, né, antes de ele morrer, acho que alguma pessoa perguntou pra ele, né. E aí, tu vai continuar seguindo Jesus? Vai continuar seguindo essa religião? Ele, ele continuou, né, ele continuou, ou seja, ele foi fiel a Jesus até na morte, né? Até quando ele ia morrer, ele não negou Jesus. Ou seja, isso é ser fiel, né? Tipo como Jesus também, por exemplo, foi fiel a Deus até a morte da cruz, né? Foi fiel a Deus até na morte da cruz, ou seja, Jesus no Jardim Getsemane, né? Getsemane, ele ora, né? Pai, afaste de mim esse cálice, mas, porém, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus ele estava com a sua alma angustiada, né? Estava com a sua alma cheia de angústia. Ou seja, Jesus não queria, né? A vontade, ele não queria, né? Ele não queria ser crucificado, ser açoitado e morrer na cruz. Mas ele fala, porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus pede, né? Ele pede para Deus afastar dele o cálice, né? O cálice da morte, né? O cálice da morte, do sofrimento, da crucificação. Mas ele fala no final, que seja, mas porém que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Então, e a vontade de Deus, né? Continuando, e a vontade de Deus era justamente que ele fosse, sofresse tudo, né? E fosse crucificado, ou seja, e Jesus, e Jesus seguiu isso, né? Ele orou, ou seja, quando ele ora, ele logicamente ele não queria, né? Ser açoitado, crucificado, né? Passar por sofrimento. Mas essa era a vontade de Deus para ele. E ele foi fiel a Deus. Ele seguiu a vontade de Deus, ou seja, ele não fugiu, né? Ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel ao que Deus, né, o Pai mandou ele fazer, né? Queria que ele fizesse, ou seja, mesmo diante de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta humilhação, né, também, os soldados, né, rasgaram as roupas deles, diante de tanta dor, sofrimento, humilhação, Jesus foi fiel a Deus, né? Foi fiel a Deus, foi fiel ao que Deus determinou a vida dele, né? Então, é meio que isso, né? Que é ser fiel, né? Você ser fiel a Jesus, né? Ser fiel a Jesus, né? Ser fiel a Deus, mesmo diante de tantas dificuldades, sofrimentos, humilhações, você continuar, né? Não, eu sigo o Senhor Jesus, eu sou cristão. Também não renegar Jesus, né? Acho que até eu falo isso no meu vídeo anterior, não renegar Jesus, mas mesmo ser fiel a Cristo, né? Mesmo que isso custe dor, sofrimento, humilhação, você ser fiel a Jesus, ser fiel a Deus, ser fiel a que Jesus quer que você faça, né? Então, é meio que isso que é ser fiel, né? Isso é que é ser fiel, né? Mas é bem explicado, né? Então vamos continuar a anotação. Calma aí. Pernilonga aqui, nada. Nossa, deu uma agonia de pernilonga aqui, do nada querendo me atacar. Acho que deve ter dado maior barulho, maior barulho grande, né? Foi porque eu tentei pegar o pernilongo e eu bati num negóciozinho de iluminação meu aqui. E deve ter feito muito barulho, né? O microfone estava perto, mas não ligue não. Vamos continuar a leitura?
Vamos lá. Negar a si mesmo, negar tá aqui. Ele também ensina que o discípulo deve estar disposto a tomar a sua cruz, ou seja, negar a si mesmo, a própria vontade, enfrentar dificuldades e permanecer fiel a ele. Quem vive apenas para si mesmo não consegue seguir verdadeiramente Jesus. Não pode segui-lo. Mas quem entrega sua vida a Cristo encontra a vida verdadeira. Ou seja, Jesus é claro, né? Quem não toma a sua cruz, quem não morre para si mesmo, quem não renuncia à própria vontade, não pode me seguir, não pode ser meu discípulo, né? Em outros evangelhos nós que falam, não pode ser meu discípulo. Quem não vai e toma a sua cruz, não pode me seguir. Então, quem não toma a sua cruz, quem não se renuncia a si mesmo, não pode servir Jesus. Ele mesmo fala, não pode me seguir. Mas o que fala, né? Mas quem entrega a sua vida a Cristo encontra a vida verdadeira. A vida verdadeira, né? Que é o reino dos céus. Que é a vida eterna, né? A verdadeira vida. Que é o reino dos céus. É isso, né? Eu acho que eu meio que vou só ler aqui a anotaçãozinha para ficar bem explicativo. E é isso. Jesus Cristo ensina que segui-lo exige colocar Deus em primeiro lugar. Jesus é Deus, né? Então, Jesus. A espada significa que a decisão de seguir Jesus pode causar divisões, porque nem todos aceitam o Evangelho. Divisões até dentro da própria família. Ele também ensina que o discípulo deve estar disposto a tomar a sua cruz, ou seja, negar a si mesmo a própria vontade. A própria vontade. Enfrentar dificuldades e permanecer fiel. Quem vive apenas para si mesmo não consegue seguir verdadeiramente Jesus. Não pode segui-lo. Mas quem entrega sua vida a Cristo, encontra a vida verdadeira. Então é isso, né? Foi meio que isso que estou tentando trazer, né? Sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 39. E caso você não tenha entendido direito o que eu li no texto bíblico, você lê, né? Sei lá. Pega, mesmo que você não tenha uma Bíblia em casa, né? Até um encorajamento aqui às pessoas, né? Porque eu já até falei a algumas pessoas, né? Por que você não lê a Bíblia, né? Aí ela respondeu, não, porque eu não tenho Bíblia em casa. Eu falei, baixa o aplicativo da Bíblia e lê, né? A pessoa fica, né? Ou seja, porque ela não queria ler, né? Essa é a verdade. Mas vale até o aviso, né? Não insista, tá? Se você fala da palavra, prega o evangelho, não insista em pregar o evangelho para uma pessoa que não quer, não insista, entendeu? Tipo, uma pessoa que não tá nem aí, não quer saber, não insista, né? Jesus fala, né? Não jogue as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão, ou seja, não joguem o que é sagrado, não joguem o que é valioso, né? Que é o evangelho, que é a notícia do reino de Deus, para os porcos, né? Para quem não quer saber, né? Pois porque eles vão pisar, né? Ou seja, eles vão até desprezar, né? Vão até pisar naquilo que você falou. Então, e também fala, né? Que não deem o que é sagrado aos cães, porque eles se virarão contra vocês. Mesmo sentido, né? Não dê o que é sagrado, não dê o que é valioso. Não dê a boa notícia do reino de Deus, que é valioso, que é sagrado, que vale muito aos cães, né? Porque aos cães, né? Que é as pessoas que não querem saber, né? Pois eles podem até se virar contra vocês e atacar vocês, né? Ou seja, eles podem até se virar
E atacar, né? Só porque você simplesmente falou da palavra do reino de Deus, que é algo bom e valioso e sagrado, né? Então, vale esse avisozinho final, né? Não pregue, não insista, não nem pregue, né? Pregue sim. Mas o que eu falo é que não insistam em pregar para uma pessoa que não quer saber, para uma pessoa que não tá nem aí, sabe? Vale até agora o discernimento, né? O discernimento que eu falo, né? Tenham discernimento, né? Aprenda, peçam discernimento a Deus, né? Peçam sabedoria, peçam discernimento, né? Para até você não gastar o seu tempo, né? É, pregando, né? Pregando que é valioso, pregando que é sagrado. Para uma pessoa que simplesmente não tá nem aí, né? Para uma pessoa que simplesmente vai desprezar, né? Vai desprezar aquilo que você quer demonstrar a ela, entende? Então, cabe também o discernimento, né? De você discernir, né? Se a pessoa vai querer saber ou vai desprezar, ou vai não estar nem aí, né? Para o evangelho. Mas isso também não é motivo de você não pregar, tá? Isso também não é motivo de você não pregar. Muito pelo contrário, né? É para você pregar sim, para você falar da palavra de Deus, sim. O que eu tô querendo falar nesse avisozinho é que não pregue, não fale, não insista para uma pessoa que simplesmente não quer saber, né? Para uma pessoa que simplesmente não está nem aí, né? Pois, como Jesus disse, né? Eles podem se virar e atacar, eles podem se virar contra vocês, ou seja, eles podem até se virar e se revoltar e te atacar, entende? Porque você falou da palavra. Então, vale esse aviso final, né? É isso. Até!